Continuando a estudar agora a área do retângulo, nós vamos fazer aqui como exemplo o número 3, tá? A área de um terreno em formato quadrado é de 25 metros quadrados. E a pergunta é, qual é o perímetro desse terreno? Então, primeira coisa, para facilitar o nosso pensamento aqui, eu vou fazer uma figura, tá? Então nós temos aqui, no caso, um terreno em formato quadrado. Então, vou fazer aqui um desenho de um quadrado, a mão livre mesmo, só para nos orientar, ok? Esse problema aqui é um pouco diferente porque ele deu para a gente já o valor da área em metros quadrados e ele quer que eu descubra o perímetro desse quadrado, tá? Que é esse terreno. Então, a gente sabe o quê? Que quando eu multipliquei as dimensões do meu quadrado, o resultado da área foi de 25 metros quadrados, tá? Perfeito. Então, isso significa o quê? Que este lado vezes este lado deu 25. Sabemos que os lados, né, a multiplicação dos lados aqui, tem que ser o mesmo número. Por que tem que ser o mesmo número? Porque um quadrado ele tem a mesma medida em todos os lados, né? Então, quer dizer que as dimensões desse quadrado são iguais. Então, vamos pensar. Que número vezes ele mesmo que dá o 25? Esse número é 5. Então, esse lado do quadrado mede 5 e esse lado desse quadrado mede 5. Então, o terreno ele mede 5 metros de cada lado. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui de novo, 5 vezes 5 vai dar a área de 25. Então, significa que cada lado desse quadrado, desse terreno em formato quadrado, mede 5 metros. Então, se esse lado mede 5, esse lado mede 5, aqui em cima também vai medir 5 metros e no lado também vai medir 5 metros. Então, todas as medidas desse quadrado é 5. Agora, nós podemos então calcular o perímetro dele. O que é o perímetro, né? O perímetro é a soma de todos os lados do quadrado. Por isso que eu tive que descobrir quanto que media o lado dele, tá? Então, nós temos aqui 4 lados medido 5. Então, eu vou ficar aqui para calcular o perímetro com 5 mais 5 mais 5 mais 5. Todos os 4 lados. 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. 20 metros. Tá? Por que 20 metros? Porque o perímetro, o resultado do perímetro ele é em metros. Tá? Só o cálculo da área que é em metros quadrados. Para entender melhor o cálculo do perímetro, nós temos ali uma aula disponível, vai ficar disponível para vocês no final aqui nos cards, ok? No número 4, então, nós temos o seguinte. Nós temos um exemplo que fala de um terreno, tem forma retangular e mede 10 metros por 12 metros. A área desse terreno em metros quadrados é de quanto? Então, esse terreno aqui, ó, um terreno tem forma retangular e mede 10 metros por 12 metros. Esse 10 metros por 12 metros aqui, ele não especificou que é largura e comprimento, mas para nós não tem problema, tá? Então, se eu pegar aqui um formato retangular, né, vou usar essa figura retangular para representar esse formato, né? Esse formato retangular desse terreno, ele vai ter 10 metros de uma medida, de uma dimensão, que pode ser, no caso, o comprimento de 10 metros, e a largura pode ser 12. Ok? Pode ser o contrário também, não faz diferença, porque se eu fizer 10 vezes 12 e 12 vezes 10, vai dar o mesmo resultado. O que é o cálculo da área? O cálculo da área ele é a multiplicação das dimensões, certo? E quais são as dimensões que eu tenho aqui? Eu tenho nesse terreno o comprimento vezes a largura, né? Você representando o comprimento, o L representando a largura. Então, a área aqui, para multiplicar essas dimensões, será, então, o comprimento 10 vezes a largura, que é 12. E não importa a ordem, tá, que eu coloque aqui. Por isso que não precisou especificar o que era a largura e o comprimento. Porque, no final das contas, a área sempre vai dar quanto? 10 vezes 12, 120 metros quadrados. Como aqui está até pedindo para colocar o resultado em metros quadrados. Tá? Então, nem sempre vai estar especificado o que é o que das medidas. Se 10 metros
é o comprimento ou a largura, ou se 12 metros é o comprimento ou a largura, porque não precisa. Porque na hora de calcular o resultado vai ser o mesmo. Se eu fizer 10 vezes 12 e 12 vezes 10, não importa a ordem, o resultado vai ser sempre o 120. Tá certo? Então, a área desse terreno em metros quadrados é de quanto? 120 metros quadrados.